Estamos aqui para dar continuidade a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Este trimestre estamos estudando as verdades que estão apresentadas no livro de Deuteronômio. E nós vamos dar continuidade a esse estudo falando sobre a lição da história de Moisés. Nós temos como convidado hoje nosso irmão Carlos. Carlos, seja bem-vindo. Que a sua presença aqui seja uma bênção para a nossa Escola Sabatina. Obrigado, um bom dia a todos. Fico muito agradecido pelo convite do Alisson e que Deus nos ilumine a partir de agora. Amém. Nós vamos, antes de começar o estudo, fazermos uma oração. Oremos. Pai, queremos te pedir neste momento que o teu Santo Espírito seja derramado sobre nós e que esse estudo traga muitos ensinamentos e que nós possamos assimilar o aprendizado aqui sobre a história de Moisés e aplicarmos em nossa vida. Abençoe esse estudo, todos que estão aqui presentes e também os que estão em casa, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui no verso para memorizar, nos diz o seguinte: todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 3 e 4. A essência do livro de Deuteronômio é sobre Jesus. Nós aprendemos sobre a história de Moisés, mas nós vamos ver que a história de Moisés foi uma sombra da história de Jesus. E nós falamos aqui que Deus, é aquele que nos criou, que nos sustenta e nos redime. Em um sentido mais amplo, o livro revela como o Senhor continuou a criar, sustentar e redimir seu povo nesse momento crucial da história da salvação. Esta história se repete em toda a Bíblia e vamos nos lembrar que o Senhor fez, nós temos que nos lembrar o que o Senhor fez por nós no passado e também o que ele vai fazer no futuro. Não é isso mesmo, Carlos? Sim, com certeza, até porque essa lição, essa primeira parte aí do sábado, ela nos remete, como você falou outrora aí, a Cristo, né? Sim. Tudo leva a Cristo, e se a gente pegarmos a história de Moisés, ela está em toda a Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse, fala de Moisés, né? E remete a Cristo e como Deus fez no passado, para tudo que aconteceu no passado, o que Deus fez e faz até hoje em relação à salvação do ser humano. Vai se repetir, porque naquela época Sim. Moisés estava tirando o povo Sim, de uma terra que eles estavam vivendo como escravos, com certeza. para levar para uma terra prometida. Uma terra E hoje prometida. nós também aguardamos essa mesma promessa? Sim, hoje nós aguardamos a promessa da Canaã celestial, né? Amém. Onde nós estamos marchando para ir através do sacrifício de Cristo. Isso mesmo. Por isso que o estudo do passado, ele é muito importante para que a gente entenda o que está acontecendo na nossa vida presente, porque a história da redenção vai se repetir quando nós formos para Canaã celestial. Irmão Carlos, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o ministério de Moisés. O ministério de Moisés, como a própria lição aqui fala, né? Embora Moisés não tivesse nada marcado no episódio descrito no texto, ele buscou interceder pelo povo pecador e estava disposto a perder até a própria vida, né? Aí, para você ver como o ministério de Moisés era um ministério sólido, né? Um ministério comprometido com aquilo que Deus tinha pedido para ele, e Deus tinha incumbido ele aquela missão, e Moisés chegou, ele estava disposto até perder a vida por tudo aquilo ali. Então ele levou o ministério dele muito a sério, e aquela missão que Deus entregou para ele, que a gente sabe que foi tirar todo o povo lá do cativeiro do Egito, né? E não foi fácil ali para Moisés conduzir aquelas pessoas ali no deserto, né? A gente sabe, tivemos vários problemas, mas Moisés, o ministério dele era firmado em Deus. Então ele levou a sério e conseguiu conduzir o povo até onde a gente sabe, né?
o que que essa história, né, esse proceder de Moisés revela sobre o caráter dele? Ele era um homem, ele foi criado como príncipe no Egito, né? Depois ele passou 40 anos cuidando de ovelhas. O que que essa condução, essa intercessão de Moisés revela sobre o caráter dele? Ele era um homem firme, de propósito? Sim, se a gente vermos que Moisés, como a gente conhece a história, Moisés ele deixou todo aquele luxo do Egito, toda aquela vida de bonança no Egito e escolheu o quê? Uma vida eterna, né? Porque aquela vida ali do Egito era uma vida passageira. Então, o que revela o caráter de Moisés, eu penso que Moisés tinha um pouco do caráter de Deus e do próprio Jesus. E ele era uma pessoa firme, né? Como ele foi lá, passou 40 anos sendo pastor de ovelha. E quando Deus se revela para ele lá através da sarça, né? E ele colocou no coração e seguiu as instruções de Deus e voltou até o Egito, fez o caminho de volta, né? Para salvar o povo de Deus, que ele tinha aquela missão do libertador que Deus tinha prometido para a nação de Israel, para o povo que estava cativo. Então, o caráter de Moisés, assim, o caráter de Deus refletiu em Moisés. Tanto que Moisés foi considerado a sombra, né, daquilo que Jesus fez como intercessor por nós. E eu penso, né, que Moisés também é uma tipologia de Cristo, de Cristo. Né? Uma tipologia de Cristo. Então, por isso que há essa sintonia. Muito bom, né, a gente aprender sobre a vida de Moisés, Sim. Porque nós temos muito a aprender com ele em relação ao poder da intercessão, né? Nós também, como sacerdotes de Deus, devemos interceder pelo povo de Deus aqui na terra. Você vê que lá na frente até o próprio Pedro escreveu sobre Moisés, né? Então, por isso que Moisés ele está de Gênesis, Apocalipse, né? Que Moisés, até o próprio Moisés que escreveu Gênesis também. Exatamente. Ô Carlinhos, o que a lição vem abordando para nós sobre a profecia cumprida? A profecia cumprida aconteceu depois que Moisés enviou espias a Cádiz Barneia para verificar a terra. O povo rejeitou o chamado para tomá-la. Foi-lhe dito que não entrariam na terra prometida como esperava. Quanto tempo passaria até que pudessem entrar, né? Na verdade, esse é o único período do tempo profético que se cumpriu, conforme Deus disse. Encontramos em Daniel 9, 24 a 27, por exemplo, o período do tempo para o ministério de Jesus. Vemos que o tempos e a metade de um tempo, né, foi cumprido na história, bem como em 2.300 dias. Além do período preciso, de tempo, as profecias de Daniel 2, 7 e 8, que que formam tão certeira, previam a história mundial, nos dão a evidência esmagadora da presciência do controle e da confiabilidade divina, né? Também aqui, podemos ver que o Senhor cumpriu finalmente as profecias passadas, assim como predisse, que isso nos dá a certeza de que podemos confiar nele e no que ele disse e que ainda iria acontecer.
exatamente, eles passaram ali por esse período profético, porque Deus disse assim, segundo o número dos dias em que vocês Uhum. espiaram a terra, né? Isso. 40 dias, cada dia representado um ano, vocês levarão sobre si as iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Então, Deus se desagradou do povo naquela época e eles pagaram isso com um período profético de 40 anos que eles ficaram andando no deserto. Não foi isso, irmão Exatamente. Carlos? E se a gente vermos também, né, apesar de alguns erros que a ciência moderna tenta promulgar como verdade, como o equívoco de que o universo surgiu absolutamente nada, né? Ou de que a vida na Terra surgiu do acaso. A ciência abriu caminhos para a compreensão do surpreendente poder criativo de Deus, a harmonia, o equilíbrio e a precisão de muitos aspectos do mundo natural, mesmo em seu estado decaído, continuam a surpreender. Se Deus é tão preciso com as coisas físicas, certamente é perfeito com as espirituais. Então, o nosso Deus, as profecias que o nosso Deus fez, todas se cumprem, né? Todas se cumprem, Se né? cumpre, porque se ele é zeloso com as coisas físicas e com a espiritual, nem. E isso nos não dá é? a certeza, né, que Com os outros certeza. períodos proféticos Sim. descritos na Bíblia também foram cumpridos e serão cumpridos, né? Ainda há alguns períodos para ser cumprido aí pela frente. Com certeza. Essa questão de nós estudarmos sobre esses períodos proféticos e por que eles ficaram esse período no deserto, nos traz aqui 1000 vezes mais numerosos. O que a lição quer dizer com 1000 vezes mais numerosos? A lição aqui fala, né? Após longa jornada no deserto, o profeta Moisés, e podemos considerar que ele foi mais que um profeta, disse: em nome do Senhor, eis aqui a terra que eu pus diante de vocês, entre e tome posse da terra que o Senhor com o juramento deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. A eles e a sua descendência depois deles. Observe, entretanto, que vem a seguir, né? E se você ver aqui, já começa, né? Deus não, mesmo eles se multiplicaram, né? 1000 vezes numerosos, né? Era uma grande multidão. E Deus ali, vamos falar aqui, ó, o significado dessas palavras é à luz do fato de que os israelitas foram punidos pela rebelião em Cádiz Barneia, né? Mas mesmo assim, Deus não lhe reteve as bênçãos. Eles foram abençoados pela graça. Porque mesmo durante esses 40 anos de peregrinação pelo deserto, a mão poderosa de Deus estava com eles sempre. Estava com eles. Ali sempre ajudando, né, como a gente sempre com a nuvem guiando, né, ajudando, guiando, a nuvem, né, durante o dia, né, a nuvem de fogo durante a noite, nas suas necessidades e atendendo todas as necessidades desse Exatamente, povo, né? né? Isso nos mostra que a misericórdia de Deus, ela se estende, né, mesmo quando nós estamos em rebeldia. E o povo ali, como a gente conhece a história, o povo era muito numeroso, e ali surgiu algumas contendas, né? E como que Moisés podia lidar com tanta gente, né? Cerca de 2 milhões de pessoas entre homens, só homem era 600 mil, né? 600 mil homens e mais gente, criança, velhos e mulheres. Nossa, chegava ali entre 2 milhões de pessoas. Era, né? muito difícil. Moisés, o sogro dele deu um conselho para ele: Moisés, você separa algumas pessoas aí, né? E foi quando Moisés separou, como a lição aqui fala,
o povo era muito numeroso, Moisés indicou líderes, né? Ali separou juízes para organizar toda aquela congregação, né? Todo aquele povo ali que estava junto, né? Vindo disperso lá do Egito. Não deveria ser fácil, né? Muita gente para poder Orientar, Moisés né? sozinho orientar, né? Eu imagino também como que eram as leis de higiene, né? No meio Tinha que orientar em tudo, no meio do deserto, né? contenda, né? A gente até pode fazer uma certa conjectura, né? Sei lá, se tinha briga até de casais, sei lá. Abrir um parênteses, Moisés resolvia tudo, né? Resolvia Tudo tudo. era levado diante dele. Olha, aquela ovelha é minha, não, misturou com a sua, né? Um exemplo, a gente está conjecturando, né? Como diz, mas é a possibilidade, né? Porque sim, era 2 milhões de pessoas, né? Andando para o mesmo lugar, na mesma direção, tudo junto, né? Você imagina Muitas 2 coisas aconteciam naquela situação. E aí Moisés, ele sabiamente, orientado pelo seu sogro, ele dividiu, exatamente, né? O povo entre líderes, juízes, para poder coordenar e resolver essas pendências que aconteciam ao longo da peregrinação dele. Então, eu acho que a atitude do sogro dele foi bem interessante. Acho não, né? Com certeza, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, tocou nele, falou essa ideia para ajudar ele, para minimizar também, né? Deveria ser muito cansativo. Muitos problemas, né? E qual a influência dessa atitude de Moisés, dessa organização de Moisés na igreja primitiva? Essa atitude na igreja primitiva, lá nos primórdios, né, da igreja apostólica, né? Já trazendo para os tempos de Cristo, né? Depois de Cristo. Então, a influência que teve a organização, sim, né, dos apóstolos, como se você pegar o próprio apóstolo Paulo, ele separou uns para diácono, outros para presbítero, para cuidar das viúvas, cuidar de todo aquele povo ali. Então, Paulo já tinha sofrido essa influência. Também houve problemas, né, lá, e eles também usaram o mesmo princípio, né, que Moisés usou para poder organizar o povo, para atender às necessidades das viúvas, dos órfãos. Exatamente. Isso trazendo para os dias de hoje, né? Um exemplo da nossa igreja, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é uma igreja organizada, né? Até por pessoas daí do mundo de fora, que não são da nossa igreja, eles sabem que a Igreja Adventista, né? Abri um parênteses aqui, fazer um comentário. Estava lá com o seu esposo em São Paulo, quando nós fomos levar o projetor para arrumar, e um rapaz lá que nos criticar, ele falou, não, a Igreja Adventista é uma igreja muito organizada. Então, a igreja, através do espírito de profecia da senhora White, ela trouxe para dentro da nossa igreja, nos fundamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela trouxe essa organização também. E o que você me diz sobre o que aconteceu lá em Cádiz Barneia? Por que Deus falou que iria destruir o povo? Ali o que interessante que aconteceu ali em vez deles confiarem em Deus, não, eles ficaram com medo, né? Ficaram com medo. Isso vagaram durante 40 anos no deserto, tudo isso por falta de confiança em Deus. Eles não tiveram até confiança em Deus. Deus mostrou, vai lá, Moisés mandou os espias, né? E eles ficaram em dúvida, não confiaram. Não confiaram totalmente em Deus, né? E ali o que Deus também deveria ser glorificado em seu povo, como, com certeza, o Deus que deveria ser glorificado, o Deus que se revelou para a nação de Israel, né? A nação de Israel. Então, Deus queria punir. O que foi que Moisés... qual foi o pedido de Moisés a Deus nesse momento? O pedido de Moisés a Deus? Ele fez um pedido e qual foi a razão, né? O que ele alegou para Deus para não destruir aquele povo? Deus... Moisés pediu para Deus... aqui diz, pense no que Moisés disse a Deus. Se fizer isso, como aparecerá aos olhos dos egípcios, né? Porque assim, aí ia levantar ali uma questão, se Deus fizesse alguma coisa contra eles, aí ia ficar como aos olhos dos egípcios, né?
Olha, tá vendo? Saiu daqui da terra do Egito, Para onde tinha matar todo tudo, mundo, né? para matar todo mundo. Então Moisés interferiu, né? E de outras nações também, né? Que iriam ali destruir Israel, né? Aqui não fala, mas tanta gente já naquela situação ali, por exemplo, como os amalequitas, se não me falha a memória, né? Os amalequitas foi uns que até quando eles estavam no monte lá que fizeram o bezerro, os amalequitas tentaram, né? Fizeram bastante coisa lá, perseguiu o povo de Deus ali. Sim. No meio daquela situação, os amalequitas fizeram isso. Por isso que Deus tinha essa como se diz, essa rixa, né, dos amalequitas desde o tempo lá quando eles migraram, quando eles saíram do Egito. Outras nações, então não ficaria bem Deus fazer alguma coisa com eles, mas Moisés interferiu, né? Como a gente sabe, Moisés é uma tipologia de Cristo e Deus o viu, né? E Moisés preferia morrer, né, junto com o povo do que preferia morrer do que ele ser destruir todos do que ele eles, ser né? punido, né? E para a gente encerrar esse assunto aqui, tem também um assunto polêmico aqui na lição de quinta-feira que fala sobre a iniquidade do amorreu. Como que nós podemos entender o motivo pelos quais Deus destruía um povo todo? Vai lá, destrói, mata velho, criança, jovem, virgem, homem, mulher, não deixa nada, nem animal. Como que a gente pode interpretar e entender isso nos nossos dias? Então, mais uma vez eu abro um parêntese e tenho certeza, algumas pessoas já até perguntaram para mim, mas você serve a um Deus sanguinário, que era o Deus do Antigo Testamento. Ou seja, Deus, ele eliminava essas nações porque ele sabia que ia perseguir a nação de Israel. Ia perseguir, e todo o plano de Satanás ali é muito simples de entender isso. Porque todo o plano de Satanás ali com Israel, destruir Israel, simples, porque de Israel viria o Salvador, Jesus Cristo, né? Da raiz de Jessé. Então, Satanás sempre queria destruir. E Deus destruía essas nações por isso. E a resposta plausível que eu dei para essa pessoa, eu falei para ele, por exemplo, você chega um dia na sua casa, tem um bandido com a arma apontada para a cabeça de um filho seu ou da sua esposa. De repente chega a polícia. Você quer que a polícia atire Você quer que a polícia mate quem? Óbvio que você quer que a polícia elimine o delinquente, né? O bandido. Então, Deus fazia isso por esse motivo. Mas, porém, Deus, as pessoas se esquecem de que Deus, ele sempre dá um tempo. Ele sempre espera. Como é a própria lição aqui fala, que Deus esperou, não é? Deus esperou por muito tempo o arrependimento dos amorreus, mas a medida da sua iniquidade se encheu e eles foram punidos. Eles não quiseram mudar os seus comportamentos. Isso significa, Não mudaram. não mudar. Isso significa que há também
uma medida para nós? Sim. Hoje as pessoas usam muito, né, a graça. É lógico, é óbvio que somos salvos pela graça. Mas eu acho que o tamanho do amor de Deus é o tamanho de sua justiça também. Exatamente. Então, não devemos abusar, né? Pessoas que falam assim, mas eu não vou, eu saí da igreja, estou no auge, não quero servir agora, vou curtir mais o mundo. E se nesse meio tempo Deus resolver dar cabo à vida dele? Não que Deus seja mal, mas Deus deu todo o tempo. Então, esse limite é estabelecido para nós hoje. Hoje também, Sim, né? com certeza. Porque com nos é certeza. estendida a graça, nós vivemos um período de graça, né? Exatamente. As oportunidades são dadas ao longo do tempo, né? Dia a dia Deus dá oportunidade, mas chegará um tempo em que essas oportunidades cessarão. E aqui na lição de sexta-feira fala assim, ó, como Criador, Deus pode fazer o que quiser com as pessoas e estar certo, né? Os caminhos de Deus são mistérios para nós. Nunca entenderemos completamente. Por isso, não devemos nos preocupar com isso. E isso pode até nos servir de consolo, né? E os cananeus, eles sofreram o destino que todos os pecadores enfrentarão, o juízo. A eliminação dos cananeus foi um passo necessário na história da salvação. Embora os cananeus fossem alvos do juízo, tiveram pelo menos 40 anos de advertência prévia. Então, eles tiveram as oportunidades, né, e o tempo da misericórdia de Deus para poder se arrepender e se converter, né? E eles não aproveitaram a oportunidade, eles não quiseram, né? E assim acontece conosco também. Deus oferece, mas nós aceitamos se nós quisermos. Você aceita se você quiser. E a salvação é um dom gratuito de Deus, né? Ela está aberta a todo ser humano. Exatamente. Nesse planeta, né? E aqui, ó, como fala, né? A gente que às vezes surge algumas dúvidas, né? No milênio as perguntas serão respondidas e isso nos ajuda a confiar em Deus, né? Nos ajuda a confiar em Deus. O modo pelo qual Deus guiou você no passado o ajuda a confiar nele quanto ao futuro. Né? Seria correto perder a vida para salvar o povo, sabendo do custo para resgatá-lo, né? E para fazer aqui uma observação, a atitude abnegada de Moisés revela o amor e a compaixão. Deus deseja líderes assim em sua obra. Amém. Nós estamos chegando ao final desta lição número 2 e nós vamos fazer agora as considerações finais sobre este assunto. E a semana que vem nós retornaremos para a lição número 3 e estaremos aqui com a presença do Jobson e do Alisson para apresentar essa lição. Irmão Carlinhos, faça umas considerações finais sobre esse assunto desta lição. Deus pede que sejamos como Moisés, corajosos. Aquilo que Deus nos incumbe a fazer, que a gente façamos com amor. Buscamos em Cristo o suporte, né, e a disciplina, né? E o caráter de Deus reflete em nós. E tudo aquilo que Deus nos ensina, que a gente podemos passar também em conhecimento para as pessoas e buscarmos as pessoas lá fora. Amém. Então, como Moisés fez, né, não desistiu, não desistimos. Amém. E eu tenho a dizer que a gente não se esqueça que nós estamos vivendo um período profético que está relacionado ao juízo investigativo. A cada dia nos é dada a oportunidade de aceitarmos ou não a Cristo como nosso Salvador. Nós queremos, como membros da igreja e pessoas cristãs, queremos ver todos no céu. Mas a escolha é sua. Faça hoje a sua escolha de servir ao Senhor. E o mais Ele fará. Que Deus nos abençoe e nos traga de volta no próximo sábado para mais um estudo da lição. Irmão Carlos, o senhor encerra esse momento com uma oração? Sim, oramos. Bom Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais esse estudo da tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos guias na vereda da tua justiça, Senhor.
Amém. Deus, nós te agradecemos por termos esse instrumento em nossas mãos, que é a tua santa e bendita palavra, através da tua escola sabatina, desde os primórdios da igreja, Senhor, que começou no fundamento dessas lições, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nos fica conosco. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Até a semana que vem.